16 anos? 17 anos. Sem ter que pagar a inflação. Só de inflação, esses 10 milhões ia pra 5 milhões em 16 anos, cara. Tá ligado? Ele ganhou tudo na mamata. Pra ficar bravo comigo porque eu tô pedindo pra ele cumprir a porra do contrato que já era easy pra ele pagar, tá ligado? Não tem ele que ficar com ele ficar puto ou não. Ele tá me roubando, cara. Pô, e eu tenho que ficar de braços cruzados, de sorrindo, falando, eles estão me pagando 25 mil reais. Ah, pelo amor de Deus. É difícil. E aí ele vai ficar bravo com eu reclamando. Ah, para dele, você vai ficar bravo, cara. Tem divergência. Então é isso aí, gente. Hoje a gente vai ver que esse caso aqui específico do Monark, beleza, com o Igor 3K. Monark exigindo a parte dele. Ele quer que a sua parte seja revisada, né, de acordo com os juros que ocorreria hoje. Só que para quem não sabe, Monark aí foi aí cancelado em 2022, certo? Em fevereiro. Eu tenho certeza que eu estou certo aqui. E ele vendeu a parte dele para o Igor 3K por 10 milhões. Só que aí o Monark não está recebendo o que foi dito no contrato. Então o Monark está em público querendo que o Igor 3K pague toda a parte dele, que ele tem direito do Flow Podcast, beleza? Bora dar uma olhadinha aqui no vídeo. Não, os caras não estão me pagando, pô. Tá o Igor comprando a Mercedes lá e aí... Mas Mercedes não é... 300 mil reais a Mercedes do cara, pô. Tá, mas... A tua questão... A minha questão é que... É societária. Sabe o que tá aparecendo, na minha visão? Tá aparecendo vamos aproveitar essa deixa pra quicar o Monark e pegar a empresa pra mim e pôr o Monark, entendeu? Não, isso eu não consigo falar, mas assim, quando você falou comigo lá, e você falou isso diversas vezes, você recebia, quando estava nos Estados Unidos, $5 mil, uma parcela, né? Era isso? Que era uma menos ajuda de custo. que o contrato, entendeu? Eles nunca cumpriram o contrato. E eles demoraram 1 ano pra começar a pagar isso aí. Então, aí você tá dizendo que hoje eles não pagam nem esses 5 mil. Não, eles pagam 5 mil, mas o ideal, eu queria que eles cumprissem o contrato. O Igor nem me responde, pô. Pedi pra ele mudar a conta do banco lá, nem me respondeu. Então, aí o que parece aí, talvez? Ele deve ficar bem puto de você falar essas palavras publicamente, né? O problema é dele, então me paga, paga, outra coisa, pô. irmão, olha só. Eu, quando eu fui no Igor lá, foi no Flow, né? Foi mó papo bom, mano. Foi maneiro. Foi assim... Foi uma realização também profissional pra mim, né? Como comunicador, claro, como podcast. Porque assim, eu fui... Meu primeiro podcast, né? Que eu fui... Eu fui nos podcasts, assim, de convidados meus, né? Lá na Bahia. Mas eu nunca tinha ido pra podcast da cena de podcast, né? Eu fui no Correia lá, por respeito e gratidão a ele. Mas quando eu fui no Flow, irmão, era eu indo na referência... Pra mim, pô. Tipo o Jô, né? Como se fosse o Jô. Ué. Né? Então, E o Igor, eu não conheço o Igor, não tenho conversa com ele no privado, no bastidor, não temos relação de amizade. Mas eu lembro muito bem ele falando assim, porra, cara, o que eu fico puto é o cara ser um pela-saco, né? Porque eu não quero ser filha da p com ninguém, né? Dando regra pros outros. E assim, eu percebi também em alguns vídeos, inclusive no Papo Comigo, afirmações do Igor, do tipo assim, pô, o cara veio aqui, pô. O cara veio aqui. E depois o cara vai falar mal. Pô, o cara vai pedir pra tirar o vídeo. Entende? Igual aquelas treta. E isso ocupar um espaço num coração ali, pessoal, de uma forma que talvez ele também esteja magoado contigo, pô. Eu não tô dizendo que ele tenha motivo, né? Pelo amor de Deus, cara. Mas, assim, eu saí da empresa, deixei na mão dele... Tá ligado? Tudo. Por exemplo, eu perdi tudo, fui pra porra dos Estados Unidos viver com $5 mil. Assim, não é que o Monark perdeu tudo. Por pressão aí dos patrocínios, se o Flow tivesse ligação com o Monark ainda naquele momento, os patrocinadores iriam sair todos, iriam cancelar aí o patrocínio com o Flow Podcast. Então aí eles fizeram às pressas esse contrato. O Monark assinou e capou o gato aqui do Brasil. Os Estados Unidos, você acha que vive bem nos Estados Unidos com $5 mil? Não vive. Porra, cara. Passei 4 anos passando perrengue, sendo perseguido com tudo, enquanto ele ficava no bem bom lá, mano. Quem tá limpando o chão nos Estados Unidos... ganha mais que isso. Vive com mais de 5 mil. Então, pô, é isso que eu tô te falando. O Igor ficou com tudo.
Tá perfeito pra ele, a vida dele ficou garantida, com todos os patrocínios, com o estúdio, com a casa, entendeu? Com a equipe, com a credibilidade, com o canal, com tudo, pô. Ficou com tudo, entendeu? E quem que deixou ele ficar com tudo naquela época? Eu que assinei a porra do contrato sem reclamar. Falei assim, é isso mesmo que tu quer, Igor? Ele falou, não, é isso mesmo, não é isso, é isso. Aí eu peguei, assinei e fui eu tocar minha vida se fudendo, sendo perseguido por STF, por Globo, por Caralho 4. Ele no bem e bom, eu peço pro maluco mudar a porra da conta que eu tô recebendo, porque eu tive um problema com a conta que ele tava pagando, o cara não me responde. Peço pra ele pagar a porra do contrato, que já é um contrato super easy. Era 10 milhões de reais, mas que ele poderia pagar 50 mil reais por mês, sem juros. Sem juros. E o 10 milhões tem inflação, cara. Ele, tipo, ganhou a empresa multimilionária do Flow de 100 milhões pra pagar 10 milhões em 30 anos. 15 anos seria. Isso que eu tô fazendo. Cara, 10 milhões pra empresa de hoje, 2026... valer 100 milhões, cara, tinha que ser 50 milhões ir pro Monark. E se brincando à vista, né? Na conta aqui, daria quanto? 200 meses. Dividido por 12. 16 anos. 16 anos? 17 anos. Sem ter que pagar a inflação. Só de inflação esses 10 milhões ia pra 5 milhões em 16 anos, cara. Tá ligado? Ele ganhou tudo na mamata pra ficar bravo comigo porque eu tô pedindo pra ele cumprir a porra do contrato que já era easy pra caralho dele pagar. Tá ligado? Não tem ele ficar puto ou não. Ele tá me roubando, caralho. Porra, e eu tenho que ficar de braços cruzados, sorrindo, falando, eles estão me pagando 25 mil reais. Ah, pelo amor de Deus. É difícil. E aí ele vai ficar bravo com eu reclamando. Porra, pau no cu dele, você vai ficar bravo, caralho. É difícil. Ele que se foda, porra. É muito difícil não concordar contigo, irmão. Porra. É muito difícil não te entender, né? Ele sabendo que, pô, fizeram... tinha essa agenda woke globalista lá, que tava por trás junto com a Globo e essas empresas esquerdistas do caralho, todas elas comunando pra me destruir. Ele sabia que eu não tinha feito nada de errado. Não tancou nada. Que amigo que é esse, cara? Pra eu ter que ficar preocupado com o sentimento dele, pra eu expor que ele tá sendo injusto comigo. Você tá entendendo? Não tem essa, mano. Cara, nesse ponto aí a gente tem que... eu concordo plenamente com o Monark aqui. Negócio é negócio, não tem aqui questão de amizade, mas que o Igor deixou essa amizade pra trás e já faz um bom tempo, pelo que o Monark tá falando aqui, né? Ô irmão, tu já ouviu, né? As pessoas sempre vão justificar o seu mau caráter, né? As pessoas sempre vão justificar, por exemplo, o traidor fala, não, mas eu traí porque isso, por aquilo. O assaltante, por isso e aquilo, né? A pessoa sempre quer justificar a tua falta de envergadura moral, a sua falta de lealdade, a sua falta de compromisso. Então, lamentavelmente, irmão, na relação humana, você vai ter isso, né? Sim. Então, assim, cara, partindo da premissa dessa verdade que você está expondo pra gente, não tem como não concordar contigo, cara. Sim. Mas aí o cara lá, ele pode justificar assim, falando, pô, mas o Monark me prejudicou. Eu conversei com ele várias vezes, estou dando uma viagem. Peguei ele lá em Curitiba fazendo videozinho de fucking Mario, passando raiva, brigando com a família. Ele falava pra mim que o trabalho dele tava dando problema. Cheguei com ele com a ideia, montei o estúdio. Eu que pintei a porra dos estúdios, fui atrás de equipamento, o caralho 4, tá ligado? Tipo... tirei ele de uma situação merda, coloquei ele numa situação maravilhosa, onde ele teve a oportunidade de participar de um boom desse podcast que não acontece nunca mais na vida. Deixou de ser um gordinho careca, né? Pois é, até cabelo cresceu no cara. Tá ligado? E eu deixei ele na merda? Eu deixei ele no paraíso, porra! Se ele tem a vida boa que ele tem, engordando lá que nem um filho da puta, é porque eu proporcionei isso junto. Ele, claro, ele ajudou, ele tava lá comigo, ele trabalhou também. Mas se não fosse eu lá, mano, carregando o cara, ele não tava nesse bem bom. Pra ele falar que eu fudi ele, tipo, é uma ingratidão sem fim na minha visão. Mas
Cara, tipo, eu tô falando, eu sei que é bad vibes, tá ligado? Falar essas coisas, expor essa situação, mas o cara não me responde no WhatsApp. O cara não quer cumprir a porra do contrato, entendeu? O cara já tá numa situação bem bom, que pegou uma empresa que vale, sei lá quantos, 100 milhões de reais, vai me pagar 5 milhões em... 10 milhões. 10 milhões, mas com inflação tá. Vai me pagar 10 milhões e quer me pagar em 30 anos. Pô, se ele conseguiu 10, juntou 10 milhões agora no Flow, ele põe uma aplicação e é 100 mil por mês e tá me pagando 25. Aqui realmente é bem complicado mesmo a situação pro Igor. E então vamos ver aqui o pronunciamento do Igor, né? Outra coisa, a gente não precisava alugar um lugar, entendeu? Esse aqui não é um vídeo resposta, esse aqui é um vídeo pra minha comunidade, pra galera que acompanha o Flow e pra quem tá aqui tentando entender melhor o que tá acontecendo, que tá envolvendo o nome do Flow. Esse aqui não é um vídeo resposta, esse aqui é um vídeo pra minha comunidade, pra galera que acompanha o Flow e pra quem tá aqui tentando entender melhor o que tá acontecendo, que tá envolvendo o nome do Flow, tá me envolvendo, eu tô tendo que conversar com a minha filha, explicar pra ela que eu não sou ladrão, que eu não sou caloteiro, e eu não pretendo falar disso aqui de novo, tá bom? Então, vamos... Cara, eu acho que você tinha que ter pago o que tava pelo menos no contrato lá, né? Pra não ter que fazer esse vídeo aqui de explicação. Vamos lá, algumas coisas têm sido faladas sobre nós e eu vou falar de cada uma delas aqui nesse vídeo, tá bom? Pra começar, o Monark, ele nunca foi na minha casa me buscar pra gente fazer o Flow. Ele não me escolheu pra fazer o Flow. Ele não ia fazer o Flow. Eu conheci o Monark em 2016, quando eu me mudei pra Curitiba. Ele tava numa fase esquisita da vida dele, aquele Monark barbudão. E em 2018, quando eu fui falar com ele pra gente fazer uma coisa nova, aí ele falou da ideia de fazer o podcast. E qual era o momento que a gente tava na nossa vida ali? Cara, eu tinha os meus canais no YouTube, eu era reconhecido, eu sou reconhecido dentro do nicho, por exemplo, de fighting games, né? Vira e mexe tem os caras falando ainda de GTA, de Mario Maker, etc. E eu tava fazendo as minhas lives lá no Facebook, que eu ganhava muito bem a ponto de eu conseguir ter as minhas coisas tudo em dia. E eu tava juntando um dinheiro pro próximo projeto que eu ia fazer, porque eu sabia que as lives no Facebook, e assim como qualquer outra coisa na vida, não duram para sempre. Então eu juntei um dinheiro, com um dinheiro, Monark, vamos fazer uma parada junto? Que tal se a gente fizesse, por exemplo, um canal de unboxing? E ele falou, cara, é uma boa ideia, mas e se a gente fizesse um podcast? E eu confesso que eu não tinha assistido o Joe Rogan ainda. Ele tava nessa desde 2016, quando o Jordan Peterson foi no Joe Rogan Experience pela primeira vez, e ele gostava muito de Jordan Peterson, estava numa fase da vida dele que ele estava completamente improdutivo, ele já tinha largado o canal dele, né, que... Era de uma ferramenta para planejar e organizar os seus estudos que você precisava, né? Agora você pode ter tudo isso. Agora não dá mais. Ele era sócio de uma produtora que faliu, né? E ele não tinha renda. Qual era o dinheiro do Monark? Era o dinheiro que ele tinha feito com o YouTube no começo e estava guardado, estava no PayPal, estava em dólar, alguma coisa assim que ele falava na época lá. E ele estava numa pira meio esquisita porque ele estava vendo que ele não estava fazendo dinheiro e ele estava só gastando dinheiro. E as indicações que eu tinha de que as coisas estavam meio esquisitas ali era chegar na casa dele e a porta cheia de buraco de soco. Quem estava assistindo as lives dele do contrato do Facebook que eu arrumei para ele lá no final de 2018 vai lembrar disso. E é muito interessante o Monark falar que ele estava bem e que me salvou e tudo mais, quando eu tinha o contrato no Facebook que, por conta da minha relevância na cena, eu fazia o dobro dele, inclusive o dobro de dinheiro dele, né? Num contrato que eu arrumei para ele. Se ele estivesse tão relevante quanto ele diz que estava, eu acho que ele teria pelo menos sido procurado por alguém, né? Ou talvez um contrato igual ao meu, pelo menos. Quando a gente foi preparar a sala do Flow, inclusive, que ele diz que ele pintou inteira, ele deve ter esquecido do que a Mariana fez, do que o Gian fez, do que o meu pai fez, inclusive. Ou da vez que a gente foi buscar ele e o Gian as cadeiras lá no Santos Clube. Ou da vez que eu fui com ele lá em Santa Felicidade buscar a mesa, que a gente tem, inclusive, até hoje aqui embaixo. E esse quarto tava livre porque a ex-namorada dele foi embora e ele deu os móveis que estavam lá dentro pra ela. E aí, cara, a gente fez na casa dele porque era assim que tava se desenhando a coisa. A gente não precisava alugar um lugar, entendeu? Tinha um quarto livre na casa dele. E em relação aos convidados, como eles chegavam ao programa, cara, o primeiro convidado de todos foi o Drizzy, que é o meu amigo, que foi quem fez eu ir morar em Curitiba, né? O primeiro episódio que a gente conseguiu ter uns números bem interessantes foi o Rafael Lima, do Ideias Radicais, que eu conhecia porque a gente tinha um amigo em comum. E um pouco mais pra frente o David Jones também foi, acho que o último episódio que a gente fez em Curitiba, que também funcionou. Então dizer que eu não agreguei nada, isso que eu tô citando 3, dizer que eu não agreguei nada é uma das coisas mais absurdas. Aqui o Igor mostrou ter muita relevância, né? Para essa parte dos convidados,
atrair os convidados no começo de tudo aí. O Igor também tem seu peso aí no trabalho, na montagem do Flow, mas assim, uma coisa que não tá certa é ele não querer pagar esse contrato pro Monark, velho. Não tem como isso aqui. Que dá pra dizer sobre o Flow. Era tudo equilibrado. Eu fazia algumas coisas aqui, ele fazia algumas coisas ali, e isso nunca foi uma questão ao longo dos anos, enquanto a gente estava trabalhando junto. Então vamos lá. Falar que o Flow começou porque o Monark foi me buscar na minha casa, ele me escolheu, etc, não sei o que, não faz nenhum sentido, já tá explicado aqui. Falar que o Monark financiou o Flow todo com o dinheiro dele também é uma distorção da realidade. O que não falta é testemunha. E essa relevância que ele tá dizendo que ele tinha nessa época, talvez ele esteja confundindo os períodos, porque lá em 2013, realmente o Monark era o maior youtuber do Brasil, ele perdia em números pra galinha pintadinha só, né? Só que depois ele começou a fazer uns vídeos que começaram a não ressoar com a galera que estava inscrita no canal dele, e os vídeos não funcionavam mais, ele parou. Então ele virou uma memória para os outros youtubers que faziam, por exemplo, vídeos de Minecraft, que foi uma outra leva no YouTube, que era a galera dos gamers. Então assim, o Monark voltou a ser o Monark quando o Flow deu certo. O ponto aqui é o seguinte, ele não fez sozinho, né? Não é como se ele fosse o protagonista dessa história. A gente, no mínimo, fez junto. Que eu concordo plenamente com o Igor. Eu, ele e o Jean. A única coisa que ele fez sozinho foi destruir tudo. A construção foi em conjunto. Então é isso aí, pessoal. Aqui tem o lado do Igor, o lado do Monark, certo? Mas a gente não tem que deixar de lado a injustiça que está sendo feita com o Monark. E espero que esses dois entrem no acordo de pegar e entrar no acordo de um se acertar com o outro. Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por você ficou até aqui. Já deixa o like aqui, se inscreve no canal também. E não esquece de ativar o sininho para quando eu colocar um vídeo novo, você ser notificado. Beleza?